Este programa é um oferecimento do Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução, SUS, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz Brasília, Governo do Canadá e OPAS. Juntamente com a Vipa, né? Eu sou integrante da Associação Amigos da Vila do Papelão, que é uma associação que atua no COP já há 18 anos. E na pandemia, como todas as outras instituições, nós tivemos que fechar nossas portas, não podemos estar com as crianças e adolescentes, que são nossas atividades rotineiras, mas também não conseguimos ficar parados em relação à insegurança alimentar que se instaurou em toda a comunidade. Hoje, a gente não sabe falar de números percentuais por não ter esse dado ainda, mas 9 em cada 10 pessoas que moram no COC, é uma realidade que a gente viu muito na prática, depende de trabalho autônomo, que foi diretamente afetado com a pandemia, com o fechamento dos serviços, com a proibição de estar nas ruas. Então, a população que já padecia de insegurança alimentar se tornou uma insegurança alimentar grave, de não saber o que vai comer no outro dia. Comer hoje uma refeição, no outro dia não saber o que vai comer. Então, enquanto instituição, a gente se manteve na distribuição de cestas básicas, através da rede de campanha de afetos e solidariedade, e através do edital da Fiocruz, juntamente com outras pessoas e outras instituições, a gente fez esse mapeamento das famílias em situação de maior vulnerabilidade no COP. E essas famílias também receberam essa ajuda da cesta básica e também receberam orientações sobre notificação, sobre vacinação, sobre acesso aos serviços de saúde. Então, eu vim para o COC há 6 anos, muito chamada por essas iniciativas que eu atuo hoje. Não morei aqui da infância, nem cresci aqui no COF, mas hoje me sinto completamente integrada à comunidade de Cantacão. Gosto de estar no meio de todos esses movimentos. E sou enfermeira, como eu já tinha falado, e aí quando a gente se deparou com uma pandemia, eu acabei sendo esse referencial de informação também dentro da Avipa, também dentro da comunidade, em relação a locais de vacinação, em relação a sintomas. Muitas vezes as mães vinham me procurar, Liara, o que é que tu acha? Aí, até para orientar o encaminhamento, qual posto de saúde, qual centro de saúde procurar. Isso veio todo com a pandemia, essa nova função dentro da comunidade, na qual eu já exerci outras funções. Eu trabalho com crianças, com adolescentes, com juventudes, com surdos, com mulheres, mas como profissional de saúde, a minha atuação ficou realmente destacada durante a pandemia. Então, o Brasil, ele sempre foi, né, uma potência na vacinação. A gente sempre se orgulhou de nossas campanhas de vacinação elas terem grande efeito, a população confiar na ciência, confiar na eficácia das vacinas. E tivemos várias doenças erradicadas ao longo desse período. E aí, quando adentramos na pandemia, a desconfiança gerada pelo governo federal nas pesquisas, na ciência, até na própria existência da doença, acabou que minou a confiança das pessoas na vacina. E a partir daí surgiram várias desinformações e fake news dentro das próprias comunidades de que a vacina seria realmente algo que faria mal às pessoas, que seria um plano do governo. E a gente entra em vários grupos extremistas que acreditavam mesmo e passavam e propagavam de forma criminosa informações sobre a vacina, informações erradas, informações que traziam que a vacina ela poderia matar, esterilizar, causar outras doenças, que tudo era um plano do governo, várias teorias conspiratórias. E isso foi um grande desserviço dentro da comunidade do COP, porque já tem uma baixa procura por vacinação devido à falta de informação de algumas famílias e também à falta de acesso, porque muitas vezes no postinho não tem a vacina que se procura. Com isso, e a gente agora tem uma grande quantidade de pessoas que não acreditam na vacina, não acreditam na eficácia, não acreditam na pandemia e segue propagando e disseminando a doença e o vírus dentro da comunidade. Se houvesse um interesse real e verdadeiro por parte do governo federal em vacinar a população, em divulgar notícias verdadeiras e não fake news, hoje a gente estaria num patamar menor e com certeza teríamos tido menos mortes. Existem estudos que comprovam que se a vacinação tivesse acontecido da forma que foi esperada, que foi proposto por algumas empresas que estavam querendo negociar a vacina com o Brasil, quase 400 mil mortes teriam sido evitadas. A maioria dessas mortes foi à espera da vacina que não chegou. Do presidente genocida. Ele é o grande responsável pela morte de 400 mil brasileiros. Ele é responsável pelo martírio dos Yanomamis. Ele é responsável por toda a população que está padecendo de doença, de fome, de falta de vacina, de acesso à saúde, acesso à informação, acesso à educação. Ele é o principal responsável direto. Então, para mim, é uma pessoa que é responsável direto por isso. Só tem um título, genocida, e tem que ser responsabilizado pelos seus atos.
Então, os primeiros meses da pandemia na comunidade do coque, eu acho que o primeiro ano da pandemia, não houve pandemia no coque. Assim, no imaginário popular das pessoas não existia pandemia. Porque as pessoas elas estavam extremamente divididas entre acreditar na gravidade da doença e acreditar no discurso do presidente. E aí, medidas de saúde, como por exemplo, proteção individual, como por exemplo, o uso de máscara, virou um fator político. Quem estava usando máscara, eles entendiam que, porque é eleitor de Haddad, que na época estava tentando a candidatura, antes de Bolsonaro ser eleito, e associava logo a outros políticos, mas não associava como uma ação de saúde. Então, quando a gente saía nas ruas para tentar alertar a população com relação ao uso de máscara, lavagem de mãos, ao isolamento necessário, para eles ficarem em casa, para eles evitarem estar na rua, a gente era muitas vezes tido como chacota. Minha equipe passava de máscara, então a gente era os ETs da comunidade, porque para a comunidade aquilo que a gente estava fazendo não tinha validade, não era validado, por causa dos discursos que se via o tempo todo na televisão. Se viu o tempo todo na televisão a desvalorização do Ministério da Saúde, o sucateamento do SUS, fake news uma atrás da outra, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, o povo preferia acreditar nisso e não acreditar na gravidade da doença. Então, realmente foi um trabalho de formiguinha, de conscientização, um a um, boca a boca, conversa boca a boca, de casa em casa, para que minimamente a gente conseguisse que a população aderisse ao uso de máscaras. E que não foi uma quantidade muito grande. Hoje, quando você chega no COF, máscara é coisa do passado. É como se nunca nem existisse essa indicação de uso de máscaras. Mas, quando chega na escola, a criança tem que colocar a máscara. Então, é somente nesses momentos que a comunidade se dá conta que tem uma pandemia em curso. Você fez mapeamento na comunidade. Esse mapeamento, que ele aconteceu de que forma? Esse mapeamento ele ocorreu através de visita domiciliar. A gente ia nas casas das pessoas, principalmente na região da Realeza e da Areinha e do Bueiro, que são 3 regiões bastante pobres aqui do POC. São regiões que carecem de tudo, muito mais do que outras regiões. E a gente ia de porta em porta, fazia o cadastro da família, perguntava quantas pessoas tem na casa, se alguém já tinha tido sintomas de Covid, se alguém já tinha sido internado por Covid, se tinha alguma confirmação de diagnóstico, se conhecia sobre as medidas de prevenção quando sai de casa e dentro de casa, ao retornar de casa. E principalmente a gente mapeou a ação das ACS, se a ACS estava chegando naquele beco, naquela rua, naquela família, se a ACS, se o postinho estava dando essa assistência. E esse foi o trabalho que a gente fez durante 3 meses, nessa região que eu falei. Então, acho que o trabalho da Rádio do Coque, ele veio para acrescentar já uma luta antiga da casinha, da BIFA. A gente, desde que iniciou a pandemia, desde que tivemos acesso à vacina, na verdade, a gente vem divulgando dentro da comunidade para as crianças, os adolescentes e as famílias se vacinarem. É um trabalho difícil, rodeado de desinformação, e não faltam pessoas para dizer que você está querendo fazer coisas ruins para as pessoas, que você está induzindo eles à maldade, várias outras desculpas. E com a Rádio do Coque, que é um veículo de comunicação dentro da comunidade, esse trabalho ele ganha um nível mais alto de eficácia. Porque em vez de ser uma instituição só, tentando vacinar de um por um, agora a gente tem um veículo na qual a informação pode ser amplamente divulgada. E é muito importante esse tipo de iniciativa. Quando houve esse convite para estar nesse momento aqui com vocês, eu entendi a importância de eu como profissional de saúde ter essa fala, eu entendi a importância da casinha enquanto instituição estar fazendo esse trabalho, entendi a importância das ações que vieram com a Fiocruz, e eu acho que esse é o caminho, esse é o percurso, é a gente não parar, não se acomodar, porque às vezes a gente pensa que a vida está no normal, no pseudo-normal, e porque acabou, mas não acabou. A gente tem que continuar conscientizando, tentando convencer as pessoas dessa rede, desse gabinete do ódio, que plantou a ideia nelas de que tudo que se faz na ciência é mentira, é falso, está errado, faz mal para as pessoas. No mesmo Brasil que antes era exemplo de imunização para o mundo, né? Então, só fico grata e eu acho que esse é o caminho, estamos no caminho certo.